Bem, já de volta com o programa Sem Censura, este já é o último bloco do dia de hoje. Gente, a Casa da Cultura, lá de Canaã dos Carajás, equipamento do Instituto Cultural Vale, abre caminho para propostas artísticas com a edição 2025 do edital Casa Aberta Amazônia Paraense. Serão selecionados 20 projetos culturais que refletem a riqueza das manifestações populares. Quem dá todos os detalhes e tira as nossas dúvidas sobre o edital é a própria diretora da Casa da Cultura, Gabriela Sobral Feitosa. Querida, seja bem-vinda ao Sem Censura. Muito obrigada por vir lá do Canaã de Carajás para Belém do Pará e alcançar todo o território paraense. Qual é a importância da Casa Cultural e desde quando ela existe, Gabriela? Vanessa, assim, é um lugar, assim, claro, sou super suspeita para falar, né, mas a Casa da Cultura, ela se confunde praticamente com a história de Canaã. É um local fundado ainda em 2004, né, que passou por diversas formatações, né, administrativas, mas, assim, sempre com esse compromisso, né, de servir o território com pautas culturais, em fortalecer essa identidade cultural de Canaã e ser esse local de convergência de uma cidade que recebe tantas pessoas de tantos lugares, né? Canaã é muito composta desses fluxos migratórios que são muito interessantes, né? Porque eles trazem esses encontros muito plurais e criando ali meio que uma coisa única, assim. Então, ela é fundada em 2004 e passa a ser um equipamento do Instituto Cultural Vale a partir de 2021, um processo que começa ali em 2020 e se consolida em 2021. Então, desde então, a Casa da Cultura faz parte do Instituto, né, mantida via Lei Rouanet. Então, esse ano de 2025 está alcançando a maturidade, né? Está alcançando os 21 anos de existência. Todos os anos vocês abrem esse edital ou isso é uma novidade em 2025? O edital Casa Aberta, ele é uma novidade recente. A primeira edição dele foi no ano de 2024. Eu acho que, basicamente, né, com essa necessidade da Casa da Cultura também dialogar com outros contextos e outros circuitos culturais e levar isso para dentro de Canaã. Sim. Então, no ano passado foi a primeira edição, a gente teve uma experiência de 144 inscritos, em torno desse número. A nossa expectativa é que esse número seja muito maior, né, esse ano de 2025, e o resultado foi muito positivo, né? Nós tivemos artistas de Abaetetuba, de Belém, de vários municípios do Pará que foram levar o seu trabalho para ser exposto em Canaã. Então, o que isso traz, né? Traz uma riqueza de intercâmbio, de contato, e a gente vai também criando outros centros culturais, né, que não só num eixo que a gente conhece melhor, né, como é o eixo metropolitano aqui, mas também você cria outros circuitos de produção e de troca cultural. Para que eu tenha uma compreensão melhor, é como se fosse um museu, um teatro, um anfiteatro? Como é que é esse espaço físico? A Casa da Cultura, ela funciona assim, vamos dizer, a primeira coisa que eu fale, né, que as pessoas assimilam melhor é quando eu digo que ela é um centro cultural. Maravilha. Né? Mas ela tem algumas particularidades. Ela funciona também como uma escola de educação e arte. Então, hoje nós temos, né, além de uma programação cultural permanente, com oficinas, workshops, contações de história, uma série, né, de ações culturais, a gente funciona permanentemente como uma escola de arte e educação. Então, nós temos aulas de música, dança e teatro permanentes durante todo o ano de 2025 e hoje a gente... hoje não, né? Esse ano a gente conseguiu alcançar 744 matrículas em 2025. Então, todos os dias a gente está atendendo alunos, principalmente crianças e jovens, mas a gente também alcança o público adulto e idoso. E as crianças e os jovens vão nesse horário do contraturno, né? Que maravilha! Então, sendo um complexo artístico-cultural, vocês também investem ou abrem com esse edital para qualquer manifestação e expressão artística? Exatamente, é uma própria missão, né, do Instituto Cultural Vale, né? A gente traz essa ideia da nacionalização da cultura, da difusão, dessa abrangência, mas também a gente olha para os territórios, né? A gente olha as especificidades desse território, tanto que o nosso edital é Casa Aberta Amazônia Paraense.
né? Então a gente está olhando para esses artistas e entendendo a importância da gente estar fazendo um instrumento, né, de acesso à circulação da cultura específico para os artistas daqui, né? Sim. Então hoje o edital ele abrange todos os municípios de Belém. Então qualquer pessoa que resida no Pará, do estado do Pará, pode se inscrever, né? E ele é um edital de ocupação da pauta da programação da Casa da Cultura. Muito bom. Então, os produtores culturais, mestres da cultura popular, artistas, podem se inscrever com propostas de exposição, shows. Ano passado a gente teve um resultado muito legal, que foi um grupo de Marabá que fez uma session e foi muito gostoso, assim, foi muito diferente. As exposições também foram muito bonitas. A gente está tendo o último resultado do edital Casa Aberta de 2024, a gente está fechando agora e acaba em junho, que é uma exposição que chama O Norte em Nós, em que o curador, que é o Henrique Montaigne, levou uma curadoria de 12 artistas de vários territórios do Pará. E essa exposição está hoje na Casa da Cultura. Então, quando a gente recebe as escolas, né, a gente atende muito esse público da rede municipal, é um instrumento também para que os professores abordem a questão da educativa a partir da cultura. A gente acredita muito, né, nessa fusão indissociável que é arte e cultura. E podem ter essa aula ali ao vivo, olhando para artistas do seu próprio território. Excelente. Pergunta do público. O Diogo Santos, do bairro do Jurunas, pergunta quais são as maiores dificuldades de manter o projeto da Casa da Cultura em Canaã. Assim, trabalhar com cultura no Brasil, a gente sabe que historicamente, né, isso traz algumas problemáticas, né? Principalmente o que a gente chama de democratização e acesso à cultura, né? A gente acreditar, né, e trabalhar com o propósito de que todas as pessoas enxerguem aquele equipamento ali dentro de Canaã dos Carajás como um equipamento seu, como um equipamento que elas podem acessar, que podem entrar, que podem se sentir à vontade. Com certeza. E praticar, né, a fruição cultural. Então, acho que é um trabalho permanente esse, de formação do público, de formação de plateia. Eu acho que esse é um desafio que a gente ainda está construindo, que a gente ainda enfrenta, né, no contexto não só do Pará, mas do Brasil como um todo. E então, acho que é sempre a gente, né, tá levando a cultura para a realidade das pessoas, né? Nós não somos um espaço museal ou um centro cultural fechado, né? Aquela coisa intocável do museu, da arte, né? A gente quer estar perto das pessoas. Então, acho que o maior desafio é esse, né? A gente cada vez mais comunicar e se aproximar. Como é que é feita a seleção desses projetos? Qual é o critério que você acha que sejam de relevância divulgar público do... Bom, o edital Casa Aberta, né? Como eu coloquei, ele é um edital de ocupação. Então, assim, um dos critérios principais é você trazer o valor da expressão artística, né, que é produzida aqui. Então, você conseguir passar isso dentro do seu projeto. A viabilidade do projeto também é um critério, né, e a relevância para a gente fomentar ali o fortalecimento da identidade cultural amazônica. E quando eu falo isso, não é nem numa perspectiva de criar estereótipos, né? Mas que sejam projetos que consigam mostrar que eles estão fortalecendo circuitos de produção cultural, da economia criativa dentro do estado do Pará. Eu acho que isso é bastante relevante na proposta do projeto. A gente sabe que o estado do Pará é gigantesco. Total. E as distâncias são enormes, né? Levar um projeto cultural para Canaã dos Carajás, a gente tem toda uma mobilidade, uma logística. Como é que funciona isso? Dentro do edital existe essa contemplação financeira para que o projeto chegue até Canaã? Exato. Assim, a gente primeiro, né, a gente escolhe que esse projeto seja executado na Casa da Cultura, porque a gente já tem uma estrutura básica ali. Sim. Né? Mas no edital, a gente
a gente explica, né, e pede que o proponente coloque dentro da proposta orçamentária dele também esses custos. Então, assim, cada projeto, cada contemplado recebe o valor de R$20 mil cada um. Então, todos os projetos recebem o mesmo valor. E dentro da sua proposta orçamentária, que é super simples, assim, já queria deixar aqui falar, né, para quem está ouvindo a gente, que é um edital de fácil inscrição. Então, assim, a planilha orçamentária é uma planilha que a gente pede um detalhamento, Sim. mas é um detalhamento super viável de ser executado e que o proponente coloque ali esses custos, né, de passagem, de hospedagem, deslocamento, enfim, é a estrutura que ele precise para executar o projeto. Dentro dessa iniciativa de vocês, existe algum fomento ou oficina ou capacitação aos fazedores de cultura em como conseguir viabilizar o edital? O edital Casa Aberta especificamente não. Sim. A gente faz alguns tiras-dúvidas por canais de comunicação. A gente tem um WhatsApp permanente, né, voltado só para atender o público. Com perguntas e respostas, a gente também sempre está colocando nas nossas redes sociais, mas o Instituto Cultural Vale promove todos os anos um curso de formação. Legal isso. Né, que as pessoas podem entrar no site do Instituto e estar acompanhando esse cronograma para ver quando vai ser lançado, como é que vai existir a capacitação. E essa capacitação é muito voltada para a chamada do Instituto Cultural Vale. Sim. Mas também é um super aprendizado para que você se conecte e acesse diversas ferramentas via edital. Então, assim, o conhecimento que você adquire ali de como elaborar um projeto, o objetivo, né, critérios, isso serve também, às vezes, para você aplicar em diversos tipos de seleção. Excelente. Pergunta do público. A Silvia da Batista Campos pergunta: os projetos contemplados têm duração de quanto tempo? Olha, boa. Isso é muito relativo de projeto para projeto. Por exemplo, um show ele pode acontecer somente um dia, uma apresentação apenas. No caso de exposições, por exemplo, essa última que a gente está recebendo, ela vai durar 3 meses, né? Ela vai agora, inaugurou em março, ela vai até junho. Então, foi feita a montagem, estabelecida lá no espaço expositivo da Casa da Cultura, e ela vai ter essa duração de 3 meses. Às vezes é proposto uma pequena, vamos dizer, uma pequena apresentação que dura 2 dias, um espetáculo teatral. A gente recebeu uma artista de Abaetetuba, Lírio, que fez um espetáculo lindo chamado Abaeté. Foi apresentado em 4 sessões. Legal. Então, difere muito de projeto para projeto. Quem é que pode se habilitar, Gabriela? Pessoas físicas, jurídicas? Pessoas físicas, jurídicas, que tenham MEI. Basta, assim, olhar todas as regras do edital, seguir o regulamento. No site a gente já está disponível o edital e o formulário de inscrição também. Lá tem todas as regras, a gente também está com um canal aberto para o público, né, para tirar essas dúvidas, aquelas coisas que ficam ali no edital meio subentendidas. Então, assim, a equipe da Casa da Cultura está sempre aberta para estar sanando essas dúvidas e fazer com que, de fato, seja um instrumento acessível para todo mundo. Falando em acessibilidade, vocês veem muitos jovens fazendo cultura? Canaã é uma cidade muito nova, né, assim, e é muito interessante acompanhar esse processo. Então, a gente teve, por exemplo, uma oficina, acho que foi em janeiro, que era uma oficina de arte e muralismo, né? E teve um resultado assim tão bonito que a gente nem imaginava. Legal. Formada por próprios jovens que moram em Canaã. Muitos não são nascidos ali, porque a cidade é muito nova, né? Canaã tem 30 anos, né? Exato. Então, assim, eu sou mais velha que Canaã. Nem parece, Nem tá, parece. Gabriela? Mas é uma cidade que está tendo um fluxo, né, muito pulsante, assim. Então, a gente vê, você vê isso acontecer, né? Você está vendo a história acontecer. Então, você está vendo os primeiros grupos de artistas jovens serem formados, né? Claro, tem uma tradição já, pessoas que já vêm fazendo isso há muito tempo, mestres da cultura popular, mas também a gente vê esse público jovem surgindo e fazendo acontecer essa cultura, né,
nova, mas ao mesmo tempo já cheia de história, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Depois do projeto selecionado, qual é o próximo passo? O próximo passo, a nossa equipe entra em contato com o proponente, explica ali todas os termos contratuais, né, porque é assinado um contrato, né, para o cumprimento do projeto e boa execução. Então é feito esse contato, a partir disso a equipe de produção vai entender junto com o artista e o proponente a execução prática do projeto. Okay. Então assim, com o desenho de um cronograma, é estabelecida uma data para a apresentação desse projeto. Então, se vai ser uma mostra de cinema... A Casa de Cultura ou a conveniência do artista? As duas coisas. Perfeito. É uma organização da programação feita com a equipe, né? A equipe dá essa assessoria, esse suporte de produção cultural para que o artista consiga executar de acordo com a sua disponibilidade. A gente sabe, né, que artistas, produtores culturais, assim, atuam em muitas frentes, então a gente tem que ter essa flexibilidade, sim, né? E a partir disso é traçado um cronograma, um plano de ação e a partir de então a execução e entrega do projeto. Que maravilha! Quem é o público que frequenta a Casa de Cultura? Todas as programações são gratuitas? Todas as programações são gratuitas, oficinas, workshops, formações profissionais que a gente vem dando também. Além da escola, que também é gratuita, as crianças recebem uniforme, material, então assim, não há custo. O público é muito voltado ali, principalmente crianças e jovens, mas também tem um fluxo de pessoas que às vezes estão pela cidade, né, e os próprios artistas. Eu acho que ao longo dos anos se consolidou como esse lugar de encontro dos fazedores culturais e eu acho que a proposta é, claro, a gente aperfeiçoando isso para que isso fique cada vez mais amplo e atinja cada vez mais pessoas, né? Bem, nós estamos num programa de televisão que alcança boa parte do território paraense. Dos 144, 108 pelo menos acompanham a TV Cultura, isso falando em TV aberta, sem contar quem acompanha pelos aplicativos. Em algum momento, pelo aplicativo Rede Cultura de Comunicação, em algum momento vocês já pensaram em fazer a ampliação desse edital para outras regiões do Brasil, para que outros artistas de outras regiões brasileiras apliquem pela Casa Aberta? A gente tem o Instituto Cultural Vale, ele funciona com 4 equipamentos culturais similares à Casa da Cultura em todo o Brasil. Sim. Então, a gente tem 4 equipamentos, um em Vitória, que é o Museu Vale, Memorial em Minas Gerais, o Centro Cultural Vale Maranhão, em São Luís, e no Pará, o equipamento é a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Cada um desses equipamentos hoje tem instrumentos de edital, sim, similares a esse executado pelo no formato desse do Casa Aberta, né? Então, a gente já alcança esses territórios de forma segmentada e territorializada. Além disso, o Instituto faz a chamada do Instituto Cultural Vale, para que as pessoas possam submeter propostas de projeto para a captação de recursos, né? E, além disso, existem uns investimentos diretos do Instituto, que hoje, assim, posso citar alguns aqui, que as pessoas vão, né, se identificar. Então, assim, a reforma da Basílica de Nazaré, o restauro, está sendo feito com o investimento do Instituto Cultural Vale, a gente apoia o Sírio, a reforma do Cine Olímpia. Então, tem todas essas frentes que atuam, mas de forma territorial, são através desses equipamentos como a Casa da Cultura de Canaã. Que maravilha. Gabriela, adorei falar com você. Então, vai lá, câmera 3 é a sua câmera. Convida o público de casa a se inscrever neste edital. Maravilha. Então é isso, pessoal. Assim, fazedores de cultura, produtores culturais. Essa é uma super oportunidade, né, da gente estar criando novos circuitos culturais. Convido vocês a se inscreverem no edital Casa Aberta Amazônia Paraense, que vai até dia 29 de abril as inscrições. Todas as informações estão no nosso site www.casadaculturacanaã.com.br. O Canaã é sem acento. As nossas redes sociais também, @Casa da Cultura Canaã. Então lá estão todas as informações, podem procurar e fazer a inscrição.
Terminam quando as inscrições? 29 de abril. Que maravilha, então temos tempo suficiente. Obrigada, Exatamente. querida, parabéns Eu te agradeço. pelo trabalho, foi ótimo. Muito obrigada. Muito bom, sucesso e vida longa também. à Casa da Cultura. Então, gente, por hoje é só, quero agradecer demais a sua audiência e participação incrível no programa de hoje. Para quem perdeu o programa ao vivo, à noite, às 23h45, hoje, não esqueça que é segunda-feira, fazemos a nossa representação. Aquele beijo especial e amanhã voltamos com muito mais.